Sem dúvida nenhuma, o Fórmula 1 é um esporte muito importante para a evolução da engenharia automobilística hoje em dia. Mas até que ponto será que esses carros conseguem evoluir? Será que seria possível, por exemplo, um carro de Fórmula 1 andar no teto de cabeça para baixo? Meu nome é Caio e esse aqui é o Quase um Físico. Para a gente conseguir abordar esse problema, é muito importante que a gente entenda o princípio de funcionamento da força de sustentação. No carro de Fórmula 1, a gente tem, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, um conjunto de asas que vão servir justamente para pregar o carro no chão, exercendo uma força de sustentação para baixo ou força de sustentação negativa, que vai aumentar a compressão das rodas do carro, dos pneus do carro com o chão, aumentando assim também a força de atrito, que é extremamente necessária para que o carro continue em movimento, como a gente vai conversar daqui a pouquinho. Esse esquema desenhado aí agora é a asa de um avião. Nele a gente pode ver que o ar ele é defletido para baixo. No meio desse caminho, né, que o ar faz, ele faz uma trajetória que é circular, enquanto ele está fazendo a curva. Em toda trajetória circular existe uma aceleração resultante para dentro dessa curva, que é a aceleração centrípeta. Logo, a asa faz no ar uma força que gera essa deflexão. E pela terceira lei de Newton, lei da ação e reação, né, causa e efeito, existe uma força de reação que o ar faz na asa do avião, que tem o sentido contrário dessa força que a asa do avião faz no ar. Você pode ver que essa força ela está em diagonal para a esquerda aí. Ou seja, ela pode ser decomposta em uma componente que é para cima, que é justamente a força de sustentação, o que faz o avião voar e permanecer voando enquanto ele está no ar com certa velocidade. E também tem uma componente para trás, que é justamente o atrito com o ar, que a gente chama de arrasto viscoso ou atrito viscoso e que a gente sempre ignora quando a gente está no ensino médio. Como aqui a gente está tratando de altas velocidades e a força de sustentação vai ser significativa, o arrasto com ar também é significativo. Mas a gente não vai fazer continha com ele não, é só pra gente lembrar que ele existe e ele tá aí. Se a gente virar essa coisa aí de cabeça para baixo agora, a gente tem a asa do avião, né, mas virada de cabeça para baixo, que é justamente o formato da asa dos carros de Fórmula 1. Você pode ver que o efeito é exatamente o mesmo, mas o ar agora é defletido para cima. O ar, portanto, vai reagir na asa do Fórmula 1 com uma força em diagonal para baixo, né, no sentido contrário, que também pode ser decomposta em uma força vertical, nesse caso agora é para baixo, e uma outra componente horizontal, que também aponta para trás, que é justamente o arrasto. Esse formato, portanto, gera uma força de sustentação negativa, ou para baixo, que vai justamente comprimir o carro contra o chão. À medida que você acelera e sua velocidade aumenta, essa força aumenta com o quadrado da velocidade, de acordo com essa fórmula que está aí no quadro agora também. Olha só, a sustentação ela vai depender então de um fator geométrico, que é esse coeficiente CL, que vai depender do formato do carro, vai depender da densidade do ar ou do meio onde ela está. Inclusive é justamente por isso que nadar na água é muito mais difícil do que andar no ar, porque a densidade da água é muito maior do que a do ar. Também vai depender da área frontal, ou seja, se o carro está indo reto contra o ar, o que o ar vai ver, né, seria a área frontal ali do carro, que é justamente onde está atuando aquela componente horizontal da força de arrasto. E por fim, também vai depender da velocidade ao quadrado. E por que será que ela é ao quadrado? Vamos fazer um exercício de pensamento aqui. Quanto mais rápido você está indo, mais você vai se chocar contra partículas de ar. Mas quanto mais rápido você tiver, maior vai ser a energia cinética na colisão. A sua velocidade relativa ao meio vai ser maior. Portanto, a transferência de energia, a transferência de momento nessa colisão também vai ser maior, aumentando com a velocidade. Portanto, quanto mais rápido você vai, mais energéticas são as colisões e maior é o número de colisões também. É justamente por isso que essa velocidade conta ao quadrado. Se o carro de Fórmula 1 estivesse andando no teto, essa força de sustentação seria para cima, justamente porque a asa do carro de Fórmula 1 teria exatamente o mesmo formato da asa do avião, conforme está aí na ilustração. E olha só que legal, a gente sabe que havendo força de atrito, vai ter rolamento dos pneus, né, e você vai conseguir continuar acelerando o carro para frente, né, com certa velocidade ali. Logo,
Desde que tenha atrito entre o carro de Fórmula 1 e o teto, e esse atrito tenha um valor mínimo, o carro vai continuar conseguindo acelerar para frente enquanto ele está grudado no teto, se essa força de sustentação for grande o suficiente para isso. A força de atrito leva em consideração a compressão entre um objeto e o chão, que é algo até intuitivo. Quanto mais massivo é um objeto, maior é a compressão que ele faz ali no chão. Por isso é mais difícil você arrastar um sofá bem grande do que uma cadeira pequena. Não sei vocês, mas eu acho que essa explicação aqui merece um clique no botãozinho de se inscrever, não é mesmo? Com o carro andando no teto, a compressão contra o teto estaria ali no mesmo sentido do peso, ou seja, a sustentação teria que ser muito maior para que houvesse alguma compressão significativa. Porque parte dessa sustentação, que agora está para cima, está vencendo ali o peso para o carro não cair. Mas a sustentação ainda precisa ser maior do que o peso, porque se ela for igual ao peso, não vai haver nenhuma força de compressão. Fazendo uma continha aproximada, para que essa normal tivesse a mesma intensidade do que o peso, ou seja, a compressão do carro contra o teto sendo igual à compressão do carro contra o chão, quando ele está estacionado no chão normalmente, a gente precisaria de uma velocidade de 250 km por hora para que ele tivesse nessas mesmas condições de repouso no chão. E é importante a gente lembrar aqui que o carro de Fórmula 1 tem vários dispositivos que servem para poder gerar essa sustentação negativa, que é muito importante em qualquer corrida e muito importante para o funcionamento do carro em si. As asas dianteira e traseira são dois elementos muito importantes na geração da sustentação, mas o próprio formato da parte inferior do carro, que tem um difusor ali no final, também é responsável pela geração de uma parcela significativa dessa sustentação. Claro que na prática a teoria é outra. Para a gente ver de verdade um carro de Fórmula 1 andando no teto, a gente precisaria de uma pista muito grande para ele conseguir ganhar muita velocidade e uma pista com um loop, com um raio de curvatura muito grande. Afinal de contas, o carro de Fórmula 1 é bem baixo e se essa curva for muito acentuada, a parte da frente ou a parte de trás do carro pode tocar o chão e acabar dando um BO muito grande. Mas, em teoria, é possível sim que o carro de Fórmula 1 consiga andar no teto, já que ele consegue gerar sustentação suficiente para isso por alcançar velocidades muito grandes, grandes o suficiente para que a sustentação dele gere uma força de compressão muito significativa, mesmo ele estando no teto. E essa mesma lógica também pode ser usada para explicar como o Sonic consegue correr no teto em algumas fases do videogame, apesar de que para isso o penteado dele teria que ser um pouquinho diferente. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu curtir, deixa um comentário falando o que você gostaria de ver explicado na próxima semana, se inscreve aqui no canal e manda esse vídeo para um amigo que vai curtir esse tipo de conteúdo. O canal está crescendo rápido, mas a gente ainda está bem no inicinho e eu preciso muito da ajuda de vocês para a gente fazer esse negócio aqui crescer e ganhar forma. Meu nome é Caio e esse aqui é o Quase um Físico.